Deputado, começo lhe perguntando como é que o senhor interpretou essa derrota do presidente Bolsonaro na Câmara ontem à noite. Olha, não foi só do presidente não, viu, Fabíola? Eu vou dizer que foi uma derrota particularmente minha, ou foi uma derrota de boa parte do povo brasileiro. É uma derrota, é a democracia. Nós temos o voto dentro do plenário para decidir o que as alterações que nós fazemos dentro da Constituição Federal, e o placar disse 228 com 218, apesar de termos ganho em número de votos, foi insuficiente para alterar a Constituição. Nós precisávamos de quase 80 votos a mais, né? Nós precisávamos de 308. Algumas pessoas consideram que não foi uma vitória. Claro, eu costumo olhar pelo aspecto positivo. Foi uma vitória, porque em número de votos, literalmente falando, mas por ter levado à baila um assunto tão importante que tem gerado tanta polêmica, que a gente pode discutir isso aqui, inclusive nesse bate-papo hoje. Mas a luta continua, viu, Fabíola? Claro que eu mesmo não perdi a esperança de termos voto impresso agora para 2024. Para 2022 está sacramentado, nós vamos ficar com o sistema tradicional de urnas, mas, como parlamentar, eu tenho obrigação de continuar essa pauta. Eu defendo essa pauta e essa luta não para. A minha proposta que eu devo protocolar a semana que vem é um referendo para que a população diga exatamente o que ela quer. Porque muitos deputados ficaram intimidados por diversas questões sem ouvir a voz das ruas. Então, agora eu quero ouvir a voz das ruas para saber exatamente o que os deputados e senadores precisam votar. Então, o assunto não está encerrado, como prometeu o presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara. O senhor falou, a luta continua, a luta vai continuar agora. O presidente Jair Bolsonaro deve seguir fazendo algumas ameaças, inclusive, né? Que ele diz, se não tiver voto impresso, não tem eleições. Esse assunto está encerrado ou não, deputado? Para 2022 está. Até porque o regimento não permite que uma mesma proposta seja apresentada duas vezes na mesma legislatura. Regimentalmente não há mais o que fazer, a não ser que o TSE resolva, por ele mesmo, querer implantar de forma natural o voto impresso, o que eu acredito que não vai acontecer. Né? Não estou vendo essa disponibilidade do atual presidente do TSE em fazer isso, mas... quando eu falo de luta, claro que ela continua. A nossa legislatura acaba dia 31 de janeiro de 2023. Ou vamos resumir, dia 31 de dezembro de 2022. A próxima legislatura ela está 100% habilitada para trazer esse tema novamente à baila e aí sim implantarmos para 2024, de repente para 2026. Por isso que, como parlamentar, eu não posso me omitir, me demitir desse tema, que era uma coisa que eu pregava na minha campanha em 2017 e 2018. Por isso que eu falo, a luta continua. E olha, tenho certeza que tem muitos brasileiros que vão querer continuar nessa luta. Deputado, o senhor falou que o assunto está encerrado para 2022. O presidente dizia que sem voto impresso não haveria eleição. Pergunto ao senhor, que é da base do governo. O presidente tem que aceitar normalmente a eleição e reconhecer o resultado da eleição na urna eletrônica? Olha, Kennedy, eu acho até que ele já reconheceu, porque no início do nosso programa foi até anunciado um vídeo, foi publicado aqui um vídeo onde ele fala realmente da derrota, né? Fala até dessa divisão do parlamento, que praticamente o parlamento ficou dividido, metade e metade. E é o que eu falo, né? Claro que eu respeito a opinião do presidente, mas ele mesmo está conformado com essa questão de para 2022 será impossível nós termos a possibilidade de auditar o voto. Isso não há o que fazer, nós vamos ter que enfrentar um processo eleitoral sem as urnas, com as urnas eletrônicas, mas sem a possibilidade do voto impresso e principalmente da auditoria dessa quantidade de votos. Deputado, o senhor sabe que o TSE já faz uma auditagem da urna eletrônica. Ele convoca uma comissão, os tribunais regionais eleitorais 30 dias antes formam essa comissão, uma semana antes há uma averiguação, são convidados técnicos de informática, da sociedade civil, no dia da eleição, tem uma simulação da eleição.
insistir na tese de que o voto não é auditável, não é mentir para a população e aí enfraquecer a confiança no sistema eleitoral, que elegeu o senhor, deputado, na última eleição e que elegeu também o presidente Jair Bolsonaro. Kennedy, quem sabe eu estou eleito por não incomodar muito antes da eleição. Você falou até com propriedade, existe uma checagem antes das eleições, sem sombra de dúvida, mas não é do equipamento que nós estamos tratando, Kennedy. O processo ele é um pouquinho mais complexo. As urnas podem até chegar nos seus locais de votação de forma inviolável. Pode, eu vou dizer pode, mas eu não tenho essa certeza. Entretanto, Kennedy, a partir do momento em que os votos são contabilizados na urna e essa transmissão de dados até a central do TSE, ela está simplesmente alicerçada num processo muito frágil e extremamente suscetível a fraudes e a invasões de hackers. Esse sistema, essa tecnologia, ela foi mostrada, comprovada pelo deputado Felipe Barros na comissão especial. É aí que nós estamos querendo chegar. Quando se fala em auditoria, é saber se aquilo que foi depositado na urna chegou de forma verdadeira e de forma fidedigna ao seu final, no seu caminho final, que é justamente a centralização dos votos do TSE. O TSE rebate, né, deputado? O TSE rebate esses argumentos, diz que há a segurança e o presidente diz que apresentaria provas de fraude na urna eletrônica e não apresentou, né? O presidente não apresentou. Porque isso é importante, deputado. Sou um deputado federal, né? O sistema eleitoral, estimular a confiança na democracia é muito importante. Vender para a nossa população que o sistema não é confiável, isso gera uma desconfiança na própria democracia, enfraquece a democracia. Não seriam necessárias aí provas concretas, porque o presidente não apresentou, deputado. Infelizmente, o presidente não apresentou nenhuma prova. Isso me lembra muito o que eu vi no ano passado nos Estados Unidos, quando o Trump questionava o voto pelo correio, que lá é um voto centenário. Desde a Guerra da Secessão, se votava nos Estados Unidos pelo correio. E ele perdeu a eleição para o Biden. O Bolsonaro, ao difundir essa desconfiança no sistema eleitoral, e pessoas como o senhor, que estão dentro do Congresso Nacional e são representantes do povo, não estão enfraquecendo a democracia? Kennedy, eu não faço a leitura da mesma forma que você está fazendo. Eu não confio. É uma opinião minha e eu tenho todo o direito de demonstrar a minha opinião aonde quer que seja, principalmente para os eleitores. Eu não confio. E eu preciso lutar para... É interessante esse ponto que o senhor está falando. Desculpe interrompê-lo, mas quando o senhor fala a minha opinião, né, é baseado em que isso, coronel? Porque é muito importante a gente deixar isso claro, porque já foram várias verificações, e não só aqui no Brasil, né? A forma como o sistema eleitoral age e como ele é hoje, ele inclusive é premiado, né? Enfim, tem uma confiança nesse sistema, né? Os brasileiros confiam como um todo nesse sistema. Quando o senhor fala a minha opinião, é baseada em que a sua opinião? Eu não sou um engenheiro de TI, eu não sou um engenheiro de tecnologia, mas sou um curioso, podemos dizer dessa forma, e procuro me informar a respeito do que é a tecnologia e a tecnologia que está envolvida nessa questão das urnas eleitorais. Nós sabemos, fazendo um paralelo com alguns sistemas de segurança, como, por exemplo, o sistema financeiro, o sistema dos bancos e outros sistemas, nós sabemos que eles têm uma segurança absurda. Hoje, as empresas, grandes grupos, investem milhões em segurança na tecnologia para preservar as suas informações, e nós estamos vendo que o TSE não tem absolutamente nada novo e não mostra isso, apenas diz que é seguro, mas não mostra. E isso, quando eu falo agora a minha opinião, isso para mim faz com que eu desconfie completamente 100% do sistema. Nós sabemos que bancos hoje têm as suas informações guardadas, né, e copiadas em 2, 3, 4 lugares, fora do Brasil, inclusive, em servidores que ficam em outros países. E nós não vemos isso na urna eletrônica. Um outro fato, a gente sabe como a tecnologia muda, né? Em 1996, eu tinha um Motorola PT750 como telefone celular. Hoje eu tenho um iPhone XR.
essa tecnologia ela avançou absurdamente. O que é que nós temos de urna eletrônica? A mesma urna eletrônica de 1996. Gente, eu queria saber se hoje nós aqui na UOL poderíamos fazer esse programa como nós estamos fazendo com aquele Motorola PT 750, PT 650. Deputado. Não foi, não. Desculpa, mas não fica foi. Em rede. O programa sofreu atualizações ao longo do ano. E o resultado é confiável. Tanto que o presidente Bolsonaro está no poder. O senhor é deputado federal. Desde 2000, 100% dos eleitores votam eletronicamente. A gente teve aí 5 eleições presidenciais. A desconfiança, que o senhor disse que não crê no TSE, o senhor está colocando em dúvida a palavra de ministros do TSE, de técnicos do TSE. É preciso ter uma prova concreta isso para acusar. E é a obrigação deles, é a obrigação deles me dar confiança, é a obrigação deles. Mas não é minha. Públicos, o deputado, em relação, olha, se o senhor eu vou te trazer um outro fato, Fabiola, eu sou piloto de helicóptero e de avião, ok? Sim. O helicóptero que eu voava até 2017, ele tem uma parafernália eletrônica absurda. Eu vou só fazer um paralelo. Tem lá, inclusive, algo que se chama-se piloto automático. A gente decolava com o helicóptero e saía voando para uma plataforma marítima por alguns minutos, né? 40 minutos, 30 minutos, e saíamos voando acoplado no piloto automático. Pergunto para você, eu e o comandante, o outro piloto, poderíamos dormir tranquilamente e confiar nesse processo do piloto automático? Em nenhum momento. Então, não dá para se confiar em nenhum equipamento eletrônico 100%. Por mais... Olha, vou repetir, eu não confio, o TSE não me convenceu até o presente momento de que é seguro, eu tô aqui expressando a minha opinião, né? E fazendo esse paralelo com a aviação, né, essa urna, para mim, é obsoleta, para mim ela tem que ser jogada no lixo, nós temos que ter equipamentos novos, custe o que custar. A gente precisa passar para o povo brasileiro confiabilidade. Mas então a solução não é voto impresso, então, né, deputado? O senhor está querendo urnas mais modernas, então, porque o que estava em discussão era o voto impresso, que é um voto manual. Inclusive, com essa urna... ele é mais sujeito a fraudes do que o voto eletrônico. O que o presidente estava propondo, o voto impresso e manual, é um voto que é sujeito a mais fraude do que o voto eletrônico que a gente tem hoje. Com essa urna, eu preciso de uma contagem paralela em caso de fraude, indícios de fraude. Né? E indícios de fraude não faltaram. Ninguém nunca investigou isso, absolutamente. Nunca se levou a efeito uma investigação séria a respeito de tantos indícios de fraude que nós temos espalhados por aí. O TSE não se manifestou, a Justiça não se manifestou, a Polícia Federal também começou a fazer e depois parou. Então, nós temos vários problemas ao longo de tantos anos. O relatório da Polícia Federal atestou a segurança da urna, disse que não houve violação. O senhor é um homem da segurança pública. E o relatório de um técnico do TSE atestou que ela pode ser invadida. Então, onde é que a gente chega? Está vendo? Está muito dúbio isso. A gente tem informações dos dois lados. E como é que você quer que eu confie quando eu tenho duas verdades sendo trazidas a mim? Eu preciso de uma verdade, apenas uma. E essa verdade não veio. Aí, no caso, deputado, com todo respeito, não há dois argumentos razoáveis do mesmo lado. Sou um homem da segurança pública. O senhor está dizendo o seguinte, olha, é cometido uma fraude, é cometido um crime. Aí, quem acusa tem que provar, porque cobrar do TSE que prove que não há fraude quando não há, é uma prova impossível do TSE fazer. Se não houve fraude, né, se tem a lisura toda ali, né, só você pode provar se tivesse havido uma fraude. Olha, teve uma fraude nessa urna eletrônica aqui. Está aqui a prova. Isso não foi apresentado pelo presidente, deputado, com todo o respeito. O presidente está enganando a sociedade brasileira e enfraquecendo a confiança na democracia. Isso não é um comportamento que a sociedade brasileira e nós, como jornalistas, nós temos um papel aqui. Né? O senhor é um homem da segurança pública. O senhor sabe, se existe um crime, é preciso apresentar a prova daquele crime. Do contrário, né, quer que o TSE prove que não tem fraude quando não há fraude. É uma prova impossível de ser feita. Eu vou só corrigir a sua frase, Kennedy, se você me permitir, claro. Que quando você tem um crime, você não precisa apresentar prova, você precisa apresentar indício.
E aí sim, através desse indício, você procedeu a uma investigação. Foi isso que eu não vi no sistema eleitoral. Então, Mas por não há os isso, para indícios. mim, por isso que, para mim, Mas quando você garante essa que é um conta... crime, né? Quando o senhor diz que é testemunha de um crime, o senhor tem que mostrar por que isso, né? Não um E indício, não há mas... os indícios também, coronel, com todo respeito ao senhor, não há. Né? Nós temos um sistema que é seguro, e essa é uma discussão muito ruim para o debate público brasileiro, porque no momento em que a gente está chegando perto de 600 mil mortes, a gente vê um Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, havia sido rejeitada na comissão especial a PEC. Dentro da regra do jogo normal, não deveria se tocar nesse assunto. Mas é regimental, se levou para o plenário. Há uma derrota no plenário. E o presidente disse que houve uma chantagem. Ou seja, um presidente da República tem que ter responsabilidade com as palavras dele. Sobre chantagem, quem está chantageando? Né? Quais são as provas que ele tem de que houve chantagem e de que haveria uma retaliação? Isso, deputado, é minar confiança nas regras do jogo democrático. Isso não é bom para o Brasil. Isso enfraquece o sistema como um todo. Prejudica, inclusive, o senhor como político, prejudica a confiança dos eleitores no sistema e prejudica o debate público brasileiro. Nós estamos aqui em 2021 discutindo o voto impresso. O senhor mesmo falou, a gente faz hoje Pix pelo celular. Tinha que estar discutindo, eventualmente, até aprimorar a urna eletrônica, se ela pode ser mais moderna. Isso eu acho que é um debate passível de discussão, porque esse sistema evolui. Agora, o que estava posto ali, com todo respeito, era um retorno ao passado, e que o presidente usa de uma maneira que desinforma a população. Isso, a meu ver, não é responsável da parte do presidente da República. Se tem chantagem, ele tem que mostrar quais são as provas da chantagem. Deixa eu só mudar de Vamos lá, assunto, que a Kelly. gente até tem que encerrar aqui. Desculpa, deputado. Eu só queria saber um pouquinho, a gente ficou aqui o tempo todo falando sobre esse voto impresso e nesse assunto, mas há outras questões também, acho que super importantes, que é inclusive essa sensação de ameaça à democracia que ocorre a todo momento. Coronel, o senhor, inclusive, que é, né, militar, né, que é da Polícia Militar, como é que o senhor vê essas ameaças à democracia, que algumas pessoas entendem, né, como fala, por exemplo, o desfile de ontem, que elas interpretam desta maneira e dizem do apoio, inclusive, que o presidente Bolsonaro tem na área militar, entre os policiais militares. Queria saber como é que o senhor se pronuncia a respeito disso, né? O senhor defende a democracia, acha que isso será respeitado pelo presidente, pelo senhor? Sem dúvida nenhuma, a democracia está aí, pode não ser o melhor sistema do mundo, mas é o que nós temos e é o melhor que nós temos para hoje. Essa possibilidade do debate, ela é maravilhosa. Tanto é, Fabiola, que é o que eu falei para você, nós perdemos. Foi 228 votos insuficientes para aprovar a PEC. A questão de ter sido reprovada na comissão especial e ter sido levada depois a plenário, ela é regimental mesmo, há essa possibilidade. Inclusive, foi uma decisão monocrática, não houve absolutamente nenhuma interferência dos parlamentares em relação a isso. O presidente Arthur Lira que resolveu colocar essa questão para que todos votassem, muito bom, ampliou esse processo de democracia, deu até mais credibilidade a esse processo da PEC 135, e com relação a esses fatos, essas coincidências, eu fiquei espantado de ver o barulho que se fez com um desfile militar que é feito todos os anos. Né? Parece que o pessoal tem medo Não, foi inédito. do Exército. Daquela forma foi inédito, o deputado. O senhor vê risco de golpe? Sim, nenhum. Não existe a menor possibilidade de golpe. De um golpe? Absolutamente nenhum. Não existe. É extremamente legítimo você trazer uma operação que se faz todos os anos, que eu falei, eu repito, e esse ano essa operação foi, parece que engrossada com a participação de mais militares nesses exercícios, parece que envolveu o Exército, Marinha e Aeronáutica, e aí houve esse desfile na frente do Palácio do Planalto e depois seguiram ali para o município de Formosa fazer os seus exercícios, parece que é uma semana de exercício, e esse mesmo exercício eu acompanho lá em São Paulo, tem uma época do ano em que as forças militares elas fazem um exercício ali próximo à cidade de Santana do Parnaíba também. Então, para mim, é apenas uma mera coincidência. Agora, o que esse pessoal de esquerda se assustou em ver tanque, esse pessoal está com medo de alguma coisa. Aí eu que vou falar aqui, eu vou tirar sarro deles, porque para que ter medo?
As Forças Armadas estão aí para garantir a democracia. As Forças Armadas estão aí para garantir que a Constituição seja mantida. Agora, se alguém está querendo violar a Constituição, esse alguém tem que ter medo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O medo é da morte, né? Medo. O presidente da República ameaça dar golpe. Alguém está querendo violar a Constituição Federal, e nós já vimos alguns fatos em que rasgaram literalmente a Constituição Federal, mas até aí tudo bem, e já é passado, não adianta que não volta mais atrás, mas a democracia está aí para todo mundo usufruir dela de forma legítima. E às vezes eu fico espantado ainda, Fabíola, que eu não posso duvidar do sistema eleitoral. Poxa, por que eu não posso duvidar? Eu não duvido da Mega Sena, porque o cara me entrega o número. Deputado, eu posso duvidar, eu tenho todo o direito e vou duvidar, Fabíola, vou duvidar mesmo, sem medo de ser feliz. Eu vou duvidar da democracia enquanto essas urnas não me convencerem. É uma questão de convencimento, apenas isso. Aliás, o senhor, é muito curioso isso que o senhor está falando, né? Que o senhor falou que vai defender a democracia, mas, no entanto, que não considera a democracia o melhor sistema do mundo, né? Infelizmente não. Qual é o melhor sistema do mundo? Olha, eu sou tendente ao parlamentarismo. Eu gosto do sistema parlamentarista, né? Eu acho que o Brasil poderia caminhar para o sistema parlamentarista. Não é democracia também? Não é um sistema democrático? Tem as suas... É democrático, mas elas têm as suas diferenças, né? O processo, a política, ela funciona de uma forma... A dinâmica é um pouco diferente, bem diferente, né? E num país onde nós tivemos no passado altíssimos índices de corrupção, eu acredito que o parlamentarismo poderia, de repente, frear tudo isso, né? É apenas uma opinião. Eu sou mais tendente ao parlamentarismo. Eu entendi que o senhor estava falando que era contra a democracia, que já achava que não era um bom sistema, achava que a ditadura era um bom sistema. Pensei que o senhor estava falando isso. Não foi isso, então? Jamais. Aí é que eu vou abominar mesmo, né? Deputado, ditadura nem pensar. Muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia ao senhor.